De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou. E Elias foi levado aos céus num redemoinho. Igreja, diga amém. Amém. Fecha os teus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, sobre este altar, queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas, pedir perdão pelas nossas falhas, nossas dificuldades, nossos pecados, e pela tua misericórdia pedir ao Senhor, fale conosco mais uma vez, para alimentar a nossa alma por meio da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar, aplaudindo o Senhor. Amém. Então eu vou dar a sua atenção. Muito obrigado, Gabriel. Deus abençoe. Irmãos, o texto que nós estamos fazendo menção está apresentando em uma época que Israel entrou em uma das suas maiores apostasias. O que o texto aqui está nos informando é que nos dias que os reis estão fazendo a governança, liderando, apresentando o governo de Deus para o povo, a vontade de Deus era que Israel seguisse uma visão, uma linhagem teocrática, não uma linhagem monarca, mas por meio deles pedirem reis. A Bíblia diz que Deus levantou o primeiro rei, chamado Saul, que o povo queria Saul. Posteriormente veio Davi, posteriormente Salomão, e assim sucessivamente até chegar no rei que a gente está fazendo menção do livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, que quem está reinando nesses dias é Acabe. Acabe casa com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel essa, filha de um sacerdote ao deus Baal. A Bíblia nos informa que Jezabel, ela traz para dentro de Israel o culto a Baal. A palavra Baal no seu original significa Senhor. Quando ela traz o culto a Baal para dentro de Israel, as pessoas de manhã estão adorando ao Senhor, à noite estão adorando a Baal. Uma apostasia, pastor Davi, toma conta, de tal tamanho que apresentava-se algumas cestas de pães durante a noite nos pés da estátua. Quando era de manhã, os pães ali não mais estavam, e eles então atribuíam que Baal recebeu a oferta, então as lavouras seriam prósperas, o gado seria produtivo. Então eles têm deixado de adorar o Senhor e mergulhado em uma idolatria terrível, a tal ponto que agora as pessoas não mais estão nem adorando ao Senhor. Por quê? Porque Jezabel baixou um decreto que quem adorasse ao Senhor, o nosso Deus, seria perseguido e seria morto. Por isso que a Bíblia nos informa que tem alguns profetas que estão dentro de uma caverna, escondidos. Neste tempo, como a apostasia tinha tomado todo Israel, não tinha profeta para bater de frente com Jezabel. Mas o que eu me acho muito interessante é que Deus sempre vai levantar um remanescente. Talvez você que está aqui nessa noite, chegou aqui achando que veio simplesmente participar de mais um culto, mas Deus tem uma expectativa sobre a sua vida, para que você seja um remanescente lá dentro da sua casa. Deus, ele não está simplesmente satisfeito de você assentar-se sobre essa cadeira, alimentar, enquanto os seus lá fora está perdido. Deus quer te levantar como uma atalaia, mas devido às situações que nos cercam, nós temos escondido e não temos propagado a palavra do Senhor para os nossos. Deus, na verdade, está tentando nos chamar a atenção e dizendo: enquanto nós já estamos tranquilos, caminhando na presença do Senhor, salvação garantida, os nossos estão se perdendo. E Deus agora também está com essa mesma dificuldade de encontrar alguém naqueles dias. É por isso que o capítulo de número 17 de 1 Reis levanta quem? O próprio Deus levanta Elias.
Bíblia diz: e Elias, o tisbita, dos moradores de Tisbe, ou seja, não apresentou a família paterna de Elias. E pela genealogia, pastor Edgard, é quase obrigatório apresentar Elias filho e apresentar o pai, assim como Eliseu foi ungido, apresentou Eliseu filho de Safate. Não pode aparecer sem uma genealogia para dar um sustentáculo. Elias não aparece do nada, visto que a palavra Baal significa Senhor, a palavra Elias significa só o Senhor é Deus. Eu entendo que Deus levanta Elias para bater de frente com a apostasia da fé ao Senhor e os cultos erguidos a Baal. Se Baal significa Senhor, Deus disse: eu vou mostrar quem é o Senhor. E Deus levanta Elias, e a palavra Elias significa que só o Senhor é Deus. Eu quero dizer que independente das suas situações, da sua vida, do que você passa, das suas lutas, ainda existe um Deus, e esse Deus é o Senhor, e só o Senhor é Deus. A gente pode buscar resolver situações das nossas vidas em outros lugares, em outras coisas, mas certifique: só o Senhor é Deus. Só em Deus há refúgio, só em Deus há libertação, só em Deus há escape, só em Deus há resposta, só em Deus há vitória, só em Deus há paz, só em Deus há salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, aleluia. E olha, quando Jesus diz eu sou o caminho, ele está dizendo: pode que haja muitos caminhos. Mahatma Gandhi entendeu que poderia haver outros caminhos, mas não conseguiu, porque somente um caminho leva ao Senhor. O Buda achou que poderia ter outros caminhos, sim, mas somente um caminho leva ao Senhor. A Seichonoe apresenta que existe outro caminho, sim, mas existe só um caminho que leva ao Senhor. O Umbandismo acredita que existe outros caminhos, sim, mas só existe um caminho que leva ao Senhor. A jogatina de carta, a batedeira de tarô, a jogatina de búzio acredita que há outros caminhos, sim, mas existe só um caminho que leva ao Senhor. E o nome desse caminho, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Este caminho tem nome, o nome dele é verdade, e essa verdade chama Jesus Cristo, aleluia. Somente por meio de Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Israel está depravado, Israel está perdido, Israel está mergulhado dentro de uma apostasia, dentro de uma idolatria. Então vai aparecer Elias dizendo: vocês podem adorar Baal, mas ainda só o Senhor é Deus. Quando a etimologia do nome Elias, só o Senhor é Deus, já vem dizendo: só Deus é o Senhor. E eu vou provar. Elias vem trazer uma resposta que só o Senhor é Deus. A Bíblia Sagrada diz que ele levanta um decreto em Israel, uma ordenança dizendo: se verdadeiramente vocês acham que Baal é o Senhor, vamos reunir lá no meio do monte, lá no cume do monte, e nós vamos fazer o seguinte: vocês vão pegar, aleluia, sua glória, vocês vão pegar um bezerro, e vocês vão matá-lo, sacrificar, e colocar num altar adornado de Baal. E depois que vocês fizerem isso, será a minha vez, e eu vou pegar este bezerro também, e eu vou matar. E a Bíblia diz que assim os sacerdotes de Baal fizeram: mataram o bezerro, colocaram ele ali, e a proposta era: o Deus que for Deus, oh aleluia, responderá por meio de fogo. Eu não sei porquê que Deus gosta tanto de fogo assim. A Bíblia diz que quando ele apareceu para Moisés, ele apareceu numa sarça pegando fogo. E a Bíblia diz que no meio, pastor Edgar, do fogo, Deus falava com Moisés. Deus fala por meio do fogo. Se tem fogo no glória, no aleluia, se tem adoração, tem fogo. Parece que Deus gosta tanto de fogo que a Bíblia diz assim: ô glória, e estavam todos reunidos, quando de repente veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda aquela casa, e foi visto por muitos línguas como de fogo, ô glória, que repousou-se sobre cada um. A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 7: e dos seus anjos faz ministros, e dos seus servos labaredas de fogo. Deus gosta de fogo, Deus faz
se tem glória, tem o Espírito. Se tem Espírito, tem presença, tem cura, tem manifestação, tem batismo, tem avivamento, tem presença de Deus, tem fogo aqui nessa igreja. Se tem, glorifica o Senhor. Como Elias fez a proposta dizendo: o Deus que for Deus responderá com fogo. Os sacerdotes de Baal se retalhava, gritava, esperneava, berrava, e Elias ainda dizia: grite mais alto, porque como ele é um Deus, talvez ele esteja viajando, talvez ele esteja de férias. Grita e chame a atenção. E as horas passou e nada de Baal manifestar. Elias disse: agora deixa comigo. Elias então edifica o altar do Senhor. Ele cava uma vala em volta do altar. Ele coloca a lenha, ele coloca o novilho em cima, ele joga água para o negócio ficar mais bom. Deus gosta de desafio. Eu imagino o céu olhando e dizendo assim: peraí, eu nunca vi isso daí no sacrifício, não, mãe. Ele está cavando uma vala. Vem cá, Anjo, vem cá, Gabriel, vem cá, Miguel, vem cá, todo mundo. Olha o que ele está fazendo. Sabe o que eu aprendo aqui? Isso é provocar um milagre. Quando você provoca um milagre, Deus fica olhando do céu dizendo assim: vou ver até onde que esse camarada vai, eu vou ver até onde que a fé dele vai, porque se a fé dele superar o cotidiano dele, eu vou fazer algo na vida dele. Eu sempre prego por aqui: faz aquilo que você nunca fez, e você vai ter de Deus aquilo que você nunca teve. Ele está olhando, Deus está olhando, e ele está cavando uma vala. Ele organiza as pedras, ele coloca a madeira. Era só para colocar o bezerro, não tinha nada desse negócio de vala ou glória, e nem de água. Por quê? Porque água com fogo não combina. Ou o fogo, aleluia, evapora a água, ou a água apaga o fogo. Sabe o que Elias está dizendo? Senhor, eu sou limitado, mas eu sei, se eu romper a barreira do natural, se eu começar a vir na igreja mais vezes, a me lançar mais vezes, a querer estudar, a querer orar, a querer jejuar, sair da minha rotina, eu sei que o Senhor vai olhar do céu e eu vou provocar o milagre, e as engrenagens celestial vai direcionar em minha direção, e a presença, gente, Elias está provocando um milagre na terra. Deus está ansioso no céu, dizendo: vamos, Elias, cabe esse negócio logo, que eu quero mandar fogo aí, porque para mim já foi suficiente. Agora, quando ele termina, que ele vai orar: Deus de Abraão, Isaque e Jacó, se o Senhor, oh Deus, está me ouvindo, prova que o Senhor é o meu Deus. Quando ele diz prova que o Senhor é o meu Deus, sabe o que ele está querendo dizer? O significado do nome dele. Ele está dizendo: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova que o Senhor é, só o Senhor é Deus. Porque Elias significa isso. Quando ele diz prova que o Senhor é meu Deus, ele está voltando para ele dizendo: Elias, prova que o Senhor é o Deus de Elias. E o significado de Elias significa só o Senhor é Deus. Então quando ele diz prova que o Senhor é meu Deus, ele está dizendo prova que só o Senhor é. Antes de Elias fechar a boca, vem uma labareda de fogo, irmão, saindo do céu, oh glória, e vem rasgando o universo, entra dentro da nossa atmosfera, mas pega aquela novilho, aquela lenha, aquelas pedras, a água que estava na vala, e elimina tudo, porque Deus respondeu. Ninguém precisou de pôr a mão e nem lançar o fogo. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando Deus está no negócio, só faz uma coisa: se lança, se entrega, confia, acredita que Deus vai encarregar de fazer o resto. Por quê, pastor? Porque essa batalha não é sua, essa batalha é do Senhor. Se você aprendeu, eu estou sentindo Deus aqui, é colocar na mão de Deus, esperar e confiar, Deus vai trazer a solução e a resposta do céu. Quem pode adorar o Senhor por isso? Dê glórias a Deus bem forte, porque Deus está nesse lugar. Aleluia. Glória. O que me chama a atenção, quando Elias termina de fazer essa ação, ele manda matar os profetas. A Bíblia Sagrada nos mostra, que Elias agora vai fazer uma varredura no meio do povo de Israel. Manda matar os 450 profetas de Astarote, os 450 profetas de Baal, Azera, como queira. E depois que ele eliminou tudo, Elias agora, ele vai ouvir uma notícia de Jezabel. O inimigo não vai querer desistir fácil. O inimigo vai querer continuar lutando. Por isso que a Bíblia diz: resistir o diabo. O que é resistir? É você persistir e manter firme, porque o diabo não desiste. Todo dia ele vai querer te destruir. Ele é insistente, sabendo que já está fadado ao fracasso, com uma sentença de derrota, acorda o diabo todo dia com uma esperança: vou derrubar ele, vou derrubar ela.
Muitas vezes o diabo não tem nada que preste, mas se tem uma coisa que a gente deve olhar para o diabo, e pelo menos, pelo amor de Deus, não me leve aqui por herege, mas se tem uma coisa que a gente tem que olhar para o diabo e reconhecer, é que ele é persistente. O chifrudo está condenado, já decretado, ratificado, que ele vai ser lançado, e ele acorda todo dia, nem sei se aquela miséria dorme, mas aquilo acorda todo dia disponível, vou lutar até acabar com a sua vida. E nós muitas vezes acorda com o Deus Todo-Poderoso dizendo 365 vezes no ano, não temas que eu sou contigo. Tem dia que a gente acorda acabado, arrebentado. Deus está dizendo, ei, olha aqui, o seu inimigo que já está destruído e para ele não tem esperança, ele acorda todo dia com um ano que vai vencer na sua vida. Então a partir de hoje, acredite que enquanto há fôlego, há esperança, e cada dia eu posso trabalhar, diz o Senhor, na tua vida e trazer nova todas as coisas. Tem glórias a Deus aí? Amém. Elias, só o Senhor é Deus. Ele então agora, quando Jezabel fica sabendo que ele matou os profetas dela, olha como que o diabo é. Ela manda um recado para Elias. Diga para Elias que esse horário, a cabeça dele vai estar aqui na minha frente. Elias tinha uma intimidade com Deus tão grande que eu fico pensando a força da pressão psicológica. Uma mulher como Jezabel, que não tinha nem crédito com Deus, quando ela falou para Elias, Elias não era um profeta qualquer. Tanto que acredita-se quem apareceu no Monte Tabor, na transfiguração, foi Elias e Moisés. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Ele não era qualquer profeta. Mas quando Jezabel falou para ele, disse que amanhã eu vou matar ele, Elias tinha tanta intimidade com Deus, que ele chegou diante do rei Acabe e disse, segundo a minha palavra. Ele nem usou a palavra de Deus, ele disse, segundo a minha palavra, não cai nem chuva e nem orvalho. Não choveu. E nem um orvalho caiu. Ele tinha tanta autoridade com Deus que a Bíblia diz que o rei mandou 50 guerreiros junto com o capitão do exército. Elias estava em cima de uma pedra, e quando eles chegaram, eles gritaram, homem de Deus, desce daí que o rei está te chamando. Ele disse, eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e mata vocês 50. Morreu os 50, olha a intimidade que aquele homem tinha. O rei mandou mais 50. Quando ele chegou e disse, homem de Deus, desce daí. Ele disse, eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e mata 50. O rei mandou mais 50. Quando ele chegou, já chegaram ajoelhando, pelo amor de Deus, homem de Deus. Tinha muita intimidade. O que acontece com um homem desse? Que hora fogo do céu cai, que hora o céu para de chover. Ele tem tanta notoriedade, baixa um pouquinho para mim, que ele tem acesso à lei da natureza. Ou que um homem desse, que tem tanta intimidade com Deus, gente, olha aqui para mim, ele poderia ter dito uma palavra. Quando Jezabel mandou o recado, amanhã tua cabeça estará aqui na minha frente, se ele tivesse dito uma palavra, Jezabel, caia morta aí onde é que você está, o anjo tinha matado ela lá na hora. Mas o que aconteceu? Que quando ela disse, amanhã tua cabeça estará aqui, bateu uma angústia nele, uma depressão. Um homem, pastor Patrício, que tem um moral desse com Deus, a tal ponto dele pedir a morte, sair errante pelo deserto, dizendo, para mim é melhor morrer do que vai entender. Um homem que tinha uma moral dessa com Deus, o que aconteceu? Isso chama pressão psicológica em meio às batalhas. Elias sim era isso tudo, pega isso aqui agora, viu? Pega isso aqui e guarda. Elias sim era isso tudo. Mas no mundo espiritual, quando você está em movimento, trabalhando, você vai desgastando, vai saindo de você unção, vai saindo de você energia. Quanto maior a luta, é por isso que no final de cada batalha, quando a gente termina, a gente está cansado. Por mais que a gente venceu, mas a gente está fraco. Por quê? Porque a unção não é estática. Unção tem que ser abastecida. E do tamanho da luta, é o tamanho do preço que você tem que pagar para se manter na presença de Deus. Eu estou sentindo Deus falando com alguém aqui. Daquilo do porquê que você está fraco. Não é porque você é ruim. Você está fraco porque você travou batalhas gigantescas, a tal ponto que isso tirou de você o seu vigor, isso tirou de você a sua força. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, o seu problema não está no pastor, o seu problema não está na liderança, o seu problema não está nos irmãos que louvam, nos irmãos que ajudam na escola, não. O seu problema é que a gente perdeu a unção, e não porque você escolheu, é por causa das lutas que você vai travando, enfrentando. A gente se encontra assim, de repente nenhuma igreja dá certo, nada que a gente quer fazer não dá, e a gente vai morrendo espiritualmente.
sido Deus que está andando no deserto e pedindo: me mata que é melhor. Melhor é morrer. Mas peraí, ontem esse cara estava lá em cima do altar pregando. Porque as pessoas veem as suas conquistas, mas não veem as lutas que você passa. As pessoas veem você chegando aqui, seu carro estacionado lá fora, você vindo bem, um terninho arrumadinho, mas ninguém vê as labutas, as lamúrias que você sofre para permanecer de pé. O problema, irmão, não é ser crente todo mundo é. O problema é manter firme na presença de Deus. É por isso que quando alguém chega na internet querendo visualizações, likes, querendo justificar que essa nossa geração é pequena, é fraca. Opa, pera lá. Essa geração é a geração mais forte de crente. Calma, pastor, vai trabalhar. Eu vou falar por quê. A nossa geração é a geração mais forte de crente que já pisou na terra. Não é. Eu vou te provar que é. Prova. Eu não vejo Deus. Eu não vi o mar abrir. Eu não vi maná cair do céu. Eu não vi águas de mar se tornar doce. Eu não vi codorniz descer no deserto. Eu não vi roupa crescer no corpo durante 40 anos e sapato crescer no pé. Eu não vi nada disso. Eu não vi nenhum milagre. Eu não vi ninguém ser jogado dentro de uma cova de leões, faminto e sair de lá vivo. Eu não vi ninguém ser jogado dentro da fornalha de fogo ardente, jogar 3 e ter 4 e sair nem com cheiro de fumaça. Eu não vi nada disso. E mesmo não vendo, eu acredito em Deus, porque eu não preciso de ver. Essa geração aqui é a geração que não viu e levanta a mão para adorar o Senhor. Mas é forte. Vou estender isso aqui mais. Eu não andei com Jesus. Eu não era Pedro, que precisou de ver ele curar uma mulher que tinha 12 anos, que tinha uma hemorragia de fluxo de sangue. Eu não sou Felipe, que vi ele curar um cego desde nascença. Eu não fui André, que vi ele, aleluia, olhar para a filha de Jairo e dizer: Talita cum, minha tia te digo, levanta. Eu não era Simão, que vi ele colocar a mão no esquife do filho da viúva de Naim e dizer: a ti te digo, põe-te de pé. Eu não andei com ele quando ele curou os leprosos. E até quem andava com ele não creu quando ele morreu. Ele ressuscitou, passou por uma parede, porque alguém estava dizendo: ele ressuscitou. Alguém diz: eu só creio se eu ver. Essa geração não viu, não andou, e você está aqui em um domingo adorando ao Senhor. E mais, com muitas lutas, estratégia que o diabo vem estudando o homem há 6.000 anos atrás para descarregar sobre essa geração. Você é tão bom, é isso mesmo, pode me criticar, você é tão bom que Deus, quando ele foi colocar a vida para Deus, o mundo para Deus, os homens para Deus, o reino de Deus é como um jogo de tabuleiro. Deixa eu tentar te explicar. Um jogo de xadrez. Ele colocou cada peça estratégia. Ele olhou e disse assim: ó, eu vou colocar Miriam, Arão, Davi, Moisés lá no Antigo Testamento. Por que o senhor vai deixar eles lá? Não, porque se eu levar eles lá para o ano de 2025, depois da morte de Cristo, se aqui, sem essa tanta tecnologia, eles estão custando aguentar, imagina que eles, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar os fortes e vou deixar lá para o final, aonde que eles vão ter acesso a tudo, ao satanismo, à comida, à oportunidade, a tudo que não presta. E mesmo eles passando luta, eu sei que eles não vão negar meu nome, vão continuar firme na minha presença. Quem aqui é grato por Deus por estar na presença, adora ao Senhor. Olha para alguém e diz: você é mais forte do que você imagina. Olha para alguém e diz: você é mais forte do que você imagina. Diga isso para alguém. Olha aqui para mim, eu não sei como que eu consigo estar aqui. Eu não vejo ele. Eu não vi ele fazer nenhum milagre. Milagre sim, mas eu não vi ele fazer nenhum milagre ao vivo, pessoalmente, como os discípulos viu. E eu acredito nele. Eu acredito tanto que eu sei que tem alguns aqui que nem se a gente quiser, a gente dá conta de ficar longe dele. Eu não precisei de ver, pastora Rízia. A senhora não precisou, você não precisou de ver. E você está aqui dizendo: eu te adoro. Glória a Deus. Se aconteceu com Elias, uma pressão psicológica tão grande, porque ele veio travando uma luta, ele foi perdendo, enfraquecendo a unção, não deu tempo de recarregar a bateria, a pressão foi rápida demais. Uma depressão sim, envolveu Elias, e ele sai andando no deserto, tentando suicídio, tá? Se você não sabe. Por quê? Andar no deserto, sem água,
sem comida, é esperando a morte. Ele já disse: melhor para mim é morrer. Deus vai brotar um pé de zimbro no deserto, porque geralmente zimbro não nasce no deserto, está seca. Já é Deus sinalizando: sou contigo. Zimbro no deserto fala de provisão. Deus irá fazer brotar um pé de zimbro no meio desse deserto que você está caminhando, porque Deus é Deus. Aleluia. O anjo traz comida, o anjo traz água, fortalece Elias. Ele anda por 40 dias. Como que a gente anda 40 dias e 40 noites só com uma botija de água que a gente bebeu e um pedacinho de pão? Não tem como, a não ser o milagre de Deus. Quando eu olho para você e você se pergunta: como que eu aguentei ficar assim? Porque Deus te deu pão e água para beber. Oh glória, Deus te deu unção, aleluia. E você conseguiu chegar até aqui. E se você chegou até aqui, é porque você tem algo de Deus na sua vida. Você sim é o escolhido do Senhor. A Bíblia diz que ele entra para dentro de uma caverna, e ali ele está pedindo a morte. Deus vem pela uma cilícia branda, leve, suave, e diz: o que tu fazes aí? Deus não está criticando ele ali, porque Deus entende que a gente tem hora que passa momentos de caverna. Quem aqui nunca experimentou a sua caverna da vida, se prepare, porque eu não sei o que é pior quando a gente está dentro da caverna. É quando a gente está lá ou quando Deus está em silêncio. Nessa hora a gente parece que perde essa estribeira, porque a gente começa a colocar um monte de conotações da gente, dizendo: Deus não está comigo. Por que eu estou vivendo isso? Por que as coisas estão acontecendo na minha vida desse jeito? Por que para mim nada dá certo? Porque parece que Deus me esqueceu. Eu trabalho com alguém muito mais pior que ele, do que a minha. A gente começa a imaginar isso e a pessoa está indo bem. Por que a vida do fulano está melhor do que a minha? Eu tenho insistido, eu tenho tentado, eu tenho batido nas portas, eu tenho buscado. A gente tem hora que está assim, as cavernas da vida. Mas as cavernas da vida, aleluias, toda vez que alguém entra na caverna, Deus sempre está na porta da caverna. Oh glória, você não entendeu? Toda vez que alguém vai para dentro da caverna, Deus vai para a porta da caverna. Deus entende as cavernas que a gente passa. Chega em Elias e chama Elias por fora. Oh aleluias. Elias vem cobrindo, dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que meus pais. Todos morreram. Elias falou: calma. Deus falou: calma, Elias, não é só você que sobrou não. Tem 7.000. Aleluia. Oh aleluia. Tem 7.000 que está escondido. Tem cuidado deles. Ah Senhor, mas eu não sou melhor que a minha mãe. Calma, Elias. E Elias vai insistindo e mostrando as suas mazelas para Deus. E Elias convence a Deus. Olha aqui para mim, cuidado com isso que eu vou dizer agora. Você acredita que a gente consegue convencer a Deus das nossas lamúrias? Porque ele foi dizendo tanto para Deus: eu não dou conta, eu não consigo, não sou melhor, não quero que Deus... então já que você não quer, olha aqui para mim, tem coisas que acabam na vida da gente, tá? Que para. Não quer dizer que só porque eu sirvo a Deus, que eu tenho como um cheque em branco para fazer o que eu quero. Não, tem hora também que Deus dá um basta. Olha o texto de Elias, assusta a gente. Por quê? Talvez você nunca parou para observar. Eu não disse quem que era o profeta Elias? Tinha tanto moral com Deus, mas ele foi, parece que conversando tanto a Deus: eu não quero, não dou conta. Já viu aquela pessoa quando bate aquele síndrome nela, depressiva, angustiosa, que ela está com fome no canto, morrendo de fome, o estômago está quase lá nas costas, todo mundo comendo no lugar e ela querendo chamar a atenção. A gente chega e fala: come. Não quero. Mas por que você não quer? Você comeu alguma coisa de manhã? Não. Mas come? Não. Por que você não quer comer? Eu não quero. Quer ir embora? Não. O que você quer? Água? Não. Quem quer? Chamar a atenção. E uma hora consegue chamar. Olha Elias, olha Deus falando para Elias: sai para fora, não sou melhor que meus pais. Sai para fora, só eu fiquei. Sai para fora, melhor para mim é morrer. Sai para fora. Deus falou: então peraí, olha aqui para mim. Tem hora que Deus cansa, tá? Deus olhou e falou: então faz o seguinte, então sai daí. Eliseu está ali embaixo. Oh glória. Eliseu está ali embaixo. Estou sentindo Deus aqui. Eliseu está ali embaixo, arando com algumas juntas de boi. Unge ele no seu lugar. Unge o rei determinado tal, o rei tal. Porque se para você deu, Deus vai levantar outro no seu lugar. Deus está insistindo, ele não quer. É tão sério isso que quando Deus fala para ele: unge ele. Olha, Deus diz para ele: unge Eliseu no seu lugar.
arando os bois com os bois? Ele passou e disse assim, ó: se tu me acompanhar, se tu me ver, se tu pegar minha capa, será feito conforme você quer. Ah, é? Então quer dizer que é assim, a gente só aprende a dar valor depois que perde, né? Então não valoriza para você ver, não, porque depois que perder será tarde, porque Deus tira da gente e dá para outro. Era para ele chegar e agora ele está fazendo joguinho com Eliseu. Se você me ver subir, eu te dou. Aí ele vai para o Jordão e Elias atrás. Eliseu atrás. Ele vai para Jericó, ele vai atrás. Vai para não sei aonde, ele vai atrás. Me deixa, não, só te deixo quando tu me abençoares. Então uma coisa assim, se você me ver subir, esse não era o propósito, mas Deus, para honrar com a palavra, guarda o que você tem enquanto você tem, porque tem hora que até Deus cansa. Vai com esse joguinho, vai com essa brincadeira, que vai ter uma hora, Deus vai olhar e vai dizer assim, ó: vou levantar alguém no seu lugar. E quando Deus levanta alguém no nosso lugar, tudo que é da gente, a Bíblia diz, até aquele que tem será tirado e dado. Isso é sério, isso é sério. Cuidado, vai jogar, né? É muito espiritual, não está conotando nada. Cuidado. Tirou de Elias e deu para Eliseu. Elias não é bobo, Eliseu já olhou e entendeu. Falei, esse cara está jogando comigo, eu vou atrás, deixa a humilhação vir. Se tu me ver subir, será feita a sua vontade. Não leu o texto já? Por que não foi e não ungiu o rapaz logo, pastor Edgar? Para que ficar isso? Eu não queria, ele estava lá na caverna. Não sou melhor que ninguém. Cuidado! Esse negócio de você querer chamar essa atenção com essa síndromezinha, isso uma hora vai dar problema. Olha o que acontece. A Bíblia diz que quando estavam os dois, olha o texto que nós lemos. Enquanto estavam os dois andando, conversando, e Elias para Eliseu: aparta de mim, só aparta quando tu me abençoas. Aparta, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. Tem hora que a gente perde. E quando a sua oportunidade chegar, faz bem feito. Quando você tiver uma oportunidade que dá o seu melhor, amém? Porque quem não quiser fazer, não vai levantar alguém. Até eu, se eu achar e falar assim, eu sou o pastor Noé da Marinha, Deus vai fazer. Isso é uma faísquinha de nada, rapaz. Vou levantar alguém muito mais usado. Por quê? Porque somos insubstituíveis. Ou melhor, somos substituível. Tem alguém que acha que é insubstituível. Ninguém aqui, irmãos, é insubstituível. Ainda mais para Deus. Deus pode pegar alguém que não era nada, que dorme debaixo daquela marquise. A Bíblia diz que Deus pega, aleluia, aquele do puro, levanta e faz para sentar no meio dos príncipes. Não adianta querer jogar com Deus. Não dá. É melhor ser humilde e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E nesse jogo de se me ver, ele vai subir. Deus olhou e disse assim: deixa eu resolver esse negócio. Olha o que o texto diz. E veio. Observe. Deus não está condenando Elias, mas Deus está olhando. Basta. Porque agora é a vez de Eliseu. Tem hora que a nossa vez tem que parar para um outro ocupar. E geralmente sempre vai ocupar aquele que estiver mais perto. Aleluia. Foi assim que aconteceu. Quando era Moisés, quem ocupou foi Josué. Quem era Elias, quem vai ocupar era Eliseu. Olha que quando era Eliseu, quem ia ocupar era Geazi. Geazi vai e quer a oferta de Naamã, e a lepra pegou ele. Olha como que é. É melhor ficar perto. A hora da gente vai chegar. É melhor jogar limpo, ser amigo, ser irmão, ser parceiro, ser junto. Porque a nossa hora vai chegar. E quando não chegou, é Deus nos preparando. Porque quando chegar a nossa vez, a gente vai estar preparado para receber de Deus aquilo que Ele preparou nas nossas vidas. Quando de repente, olha o que acontece no céu. Aparece, primeiro, a Bíblia diz um carro. Parece o quê? Carro. Esse carro aqui é carruagem. De repente o texto vai deixar bem registrado. Um carro puxado por cavalos. Está aqui. Poderia ser isso. Poderia já falar direto. Apareceu uma carruagem. Na nossa cultura, uma carroça. Por que está dizendo primeiro apareceu um carro, depois faz essa observação? Apareceu um carro. E depois cavalos puxando o carro. Por que não falou carruagem direto? Porque diz que primeiro apareceu um carro. E depois uns cavalos de fogo puxando o carro. E esse cavalo veio com esse, olha, esses cavalos de fogo veio com esse carro,
E não foi o cavalos com o carro que levou Elias. A gente prega errado, olha o texto. A Bíblia diz que este carro puxado por cavalos, agora a gente entende, vamos segurar carros, que é a carruagem, puxado por cavalo, separou os dois. O texto não está dizendo que levou Elias. Olha o texto está dizendo, está aí. O texto diz que isso veio para separar. Por quê? A pressão que Elias estava pondo sobre Eliseu era tão grande que Deus olhou assim, deixa eu. Quando separou, aí veio um redemoinho de fogo. Aí diz que subiu Elias no redemoinho. Não diz que subiu Elias por um redemoinho no carro de fogo. O carro de fogo veio separar. É Deus querendo dizer, Elias, sua vez chegou de você dar lugar para Eliseu. Mas o que é seu está reservado até aqui, porque Deus não deve nada para ninguém. Deus está mostrando para Elias qual é o galardão de Elias. O galardão de Elias é o carro, que na verdade não era um carro, na verdade era um trono. A palavra trono e carruagem significa merverbar, que é a mesma coisa, carro, carruagem ou trono. O trono de Deus e o trono, aleluia, dos eleitos de Deus tem rodas. Por isso que a Bíblia diz que apareceu um carro puxado por cavalos de fogo. E o que é este carro? É o trono de Elias. Que trono é esse? A Bíblia diz que no céu tem alguns que estão assentados sobre tronos. E o que é trono no céu? Trono no céu é galardão, porque existe 3 níveis de galardão. Pastor, o que é galardão? Dádiva que Deus vai entregar na mão daqueles que têm deixado, abandonado a sua vida aqui, para viver a vida de Deus, sabendo que isso aqui é passageiro e em breve nós estamos no céu. Qual o nível dos primeiros 3 dádiva ou galardão de Deus? Primeiro, galardão que Deus entregará. Lembra quando a passagem diz que o pai, quando o filho pródigo voltou, ele tirou o quê? O anel e colocou no dedo, aleluia. O primeiro, oh glória, galardão que pessoas que estão aí, não querem fazer muito, foi salvo, mas pelo menos recebeu um galardão, anel. A Bíblia também diz que quando José, ele foi tomar posse do governo do Egito, o que o faraó fez? Tirou o anel e colocou no dedo de José, galardão de anel. Segundo galardão, coroa. A Bíblia diz, desde o livro de Apocalipse até no final, todo aquele que persistir e vencer receberá a coroa da vida. Segundo, oh glória, eu estou sentindo, aleluias, aleluias, aleluia. Tem galardão de coroa para aqueles que têm esforçado mais, mas para aqueles que têm entregado a sua vida a Jesus. A Bíblia diz, e aqueles que vencer assentarão comigo. Glória! Eu quero dizer para você aqui que aquela carruagem era o trono de Elias, dizendo, você fez, recebeu o seu galardão, mas agora chegou a hora de outro receber. Ele disse que quando estava subindo, a capa de Elias veio caindo. Oh glória! Deus tem capa para entregar para a gente aqui nessa noite. Quando ele pega a capa de Elias, ele agora precisa de ativar o ministério. Ele entendeu que, olha aqui para mim, que a unção está na capa. Como assim, pastor? O que fala de capa? Capa fala de ministério, capa fala de chamado, capa fala de cobertura. Ele pega a capa e quando ele vai atravessar o Jordão, ele não usa a autoridade que ele está. Ele diz, aonde está o Deus de Elias? Ele pega a capa e entende, o Deus de Elias está com a unção na capa, o Deus de Elias está com a unção no chamado, o Deus de Elias está na unção, a glória daqueles que o adoram. Ele pega a capa, bate no rio, o rio para de correr e ele passa. Por quê? Porque repousou sobre ele a capa, repousou sobre ele a unção, repousou sobre ele a autoridade de Deus. Levante a sua mão, fica de pé para adorar o Senhor comigo, fica de pé para adorar o Senhor comigo nessa noite. Deus tem galardões para entregar aqui nessa noite. Se te perguntar qual é o seu galardão, é de anel? É de anel? É de coroa? Ou é de trono? Qual é o seu galardão? Qual é a pressão que o diabo está colocando em você, para você estar dizendo, não, Senhor, eu não quero mais
Certifique-se que se você se entregar, fazer algo que está fora dessa vida cotidiana que você faz todos os dias. Obrigado, Janaína. Você